Imagine que você está andando na rua depois de uma chuva forte. O céu ainda está cinza. O cheiro de terra molhada toma conta do ar. E, de repente, um feixe de sol atravessa as nuvens. Você olha para o horizonte e ali está ele, brilhando como uma ponte mágica de cores. O arco-íris. É impossível não parar por alguns segundos, admirar e até sentir uma espécie de encanto infantil. Mas, afinal, o que realmente faz um arco-íris aparecer? Hoje, você vai descobrir a explicação por trás desse fenômeno que parece mágico, mas que, na verdade, é pura ciência em ação. E até o final você vai enxergar cada arco-íris de uma forma completamente diferente, entendendo detalhes que a maioria das pessoas nunca para pensar. O arco-íris não é algo físico que você pode tocar. Ele não está preso no céu, não está pintado em lugar nenhum. Ele é um fenômeno óptico, ou seja, um jogo de luz, água e ângulo. Para que ele exista, é preciso 3 ingredientes: luz do sol, gotas de água suspensas no ar e o seu olhar posicionado no ângulo certo. Sem qualquer um deles, o arco-íris simplesmente não acontece. Parece simples, mas a forma como tudo isso se encaixa é impressionante. Vamos começar pela luz. Quando você olha para o sol, enxerga algo branco e brilhante, mas a luz solar não é realmente branca. Ela é uma mistura de várias cores juntas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Todas estão escondidas dentro daquele feixe intenso. É como uma caixa de lápis de cor misturada, que só parece uniforme de longe. Mas como separar essas cores? É aí que entram as gotas de chuva. Imagine cada gota como se fosse um minúsculo prisma, parecido com aqueles de vidro transparente usados em experiências escolares. Quando a luz do sol entra na gota, ela sofre um desvio. Esse desvio tem um nome: refração. A luz diminui de velocidade ao entrar na água e muda de direção, como um carro que derrapa ao sair do asfalto e entrar na areia. Dentro da gota, a luz bate na parte de trás, reflete e sai de novo pelo lado oposto. Nesse caminho, as cores que estavam misturadas se separam, porque cada uma tem um comprimento de onda diferente. O vermelho se curva menos, o violeta se curva mais. O resultado é um leque colorido, saindo daquela pequena gota. Agora pense no número de gotas espalhadas no ar após a chuva. Milhões, bilhões, todas funcionando como minúsculos prismas ao mesmo tempo. Cada uma envia feixes coloridos em direções específicas. Mas só vemos o arco-íris quando esses feixes chegam aos nossos olhos no ângulo certo, geralmente em torno de 42 graus, em relação à linha entre você e o Sol. É por isso que, se você mudar de posição, o arco-íris também parece mudar. Ele não está fixo no céu, ele está sempre ligado ao seu ponto de vista. 2 pessoas lado a lado não enxergam exatamente o mesmo arco-íris, porque cada uma está recebendo luz de gotas diferentes. Isso significa que o arco-íris que você vê é único para você naquele instante. E talvez você já tenha reparado. Às vezes, aparece um segundo arco-íris, mais fraco e invertido. Isso acontece porque a luz, em algumas gotas, reflete 2 vezes dentro da água antes de sair. Esse reflexo extra cria o arco secundário, com as cores em ordem contrária. Entre o primeiro e o segundo arco, existe uma faixa mais escura chamada Banda de Alexandre, nomeada em homenagem a um filósofo da Grécia Antiga que descreveu o fenômeno. É um detalhe que pouca gente percebe, mas que mostra como a física pode ser ainda mais rica do que a gente imagina ao olhar de relance. O arco-íris também guarda outras curiosidades. Por exemplo, ele nunca tem fim. Você já deve ter ouvido histórias de um pote de ouro no fim do arco-íris. Bonita lenda, mas impossível. Como o arco depende da posição do observador, ele não toca o chão em nenhum lugar real. Se você se aproximar, o arco se move com você. Em aviões, quando há chuva e sol ao mesmo tempo, às vezes é possível ver um arco-íris completo, um círculo perfeito.
No solo, vemos apenas metade, porque a outra parte está escondida pelo horizonte. Mas a verdade é que o arco-íris sempre é um círculo inteiro, só que só percebemos parte dele. Outro ponto fascinante é que o arco-íris não existe de noite, certo? Errado. Existe sim, mas de forma muito rara. É chamado de arco-íris lunar, ou moonbow. Ele acontece quando a luz da lua, que nada mais é do que luz do sol refletida, encontra gotas de água no ar. Como a luz da lua é muito mais fraca, os arcos lunares quase sempre parecem brancos, mas ainda assim são espetaculares. Pouquíssimas pessoas têm a sorte de ver um, porque as condições precisam ser perfeitas. Lua cheia, céu limpo e umidade no ar. E se você acha que o arco-íris só pode ser visto em dias chuvosos, se enganou. Existem também os arco-íris de neblina e até de cachoeiras. O princípio é o mesmo. Luz solar encontrando pequenas partículas de água suspensas no ar. Quem já visitou Cataratas do Iguaçu ou Niagara Falls sabe do que estou falando. O sol bate na cortina de gotículas e o arco surge bem diante dos olhos, quase ao alcance da mão. É como se a natureza estivesse lembrando que não precisa de tempestades para mostrar beleza, basta o encontro certo entre luz e água. Agora, além da beleza, o arco-íris também foi e continua sendo objeto de simbolismo humano. Povos antigos viam nele mensagens dos deuses, pontes para o céu ou sinais de sorte. Os vikings acreditavam que o arco-íris era a ponte Bifrost, ligando o mundo dos homens ao dos deuses. Em muitas culturas, era sinal de proteção e renovação. Hoje, além do significado científico, ele também é símbolo de diversidade e união, representado em bandeiras e movimentos sociais. É interessante perceber como um fenômeno físico também toca nossa imaginação e nossa cultura de formas tão diferentes. Mas vamos voltar à ciência, porque ainda há mais detalhes surpreendentes. Você sabia que o arco-íris não mostra todas as cores visíveis? As 7 cores que aprendemos na escola são apenas uma convenção. Na realidade, o arco é um gradiente contínuo, indo suavemente do vermelho ao violeta, sem divisões claras. Nossos olhos e nosso cérebro é que agrupam essas faixas em categorias de cor. E o mais curioso, alguns animais, como pássaros e insetos, têm a capacidade de enxergar ultravioleta. Isso significa que, para eles, o arco-íris é ainda mais rico e colorido do que para nós. Imagine o espetáculo que eles presenciam e que jamais poderemos ver. Outro detalhe técnico é que a intensidade e a largura do arco-íris dependem do tamanho das gotas de água. Gotas maiores criam cores mais vivas e arcos mais estreitos. Gotas menores produzem arcos mais claros e difusos. Por isso, às vezes o arco-íris parece nítido e forte, e em outras ocasiões quase se mistura com o céu. A ciência da óptica atmosférica estuda esses detalhes para entender melhor a interação entre luz e atmosfera. Ou seja, até um simples arco-íris pode ser objeto de pesquisa séria. Agora quero que você imagine a cena de alguém no passado, muito antes da ciência moderna, olhando para um arco-íris. Sem explicações físicas, sem prismas, sem teoria da luz. Apenas aquela faixa brilhante no céu. Dá para entender por que tantas culturas criaram mitos ao redor dele. O arco-íris sempre despertou fascínio porque parece algo de outro mundo. Mas a realidade, quando revelada, é ainda mais incrível. Saber que cada cor que você vê é fruto de refração, reflexão e separação de comprimentos de onda torna o fenômeno ainda mais mágico, porque mostra como a natureza trabalha com leis simples para criar beleza complexa. E talvez você nunca tenha parado para pensar, mas você nunca verá 2 arco-íris iguais. Como cada gota reflete a luz em ângulos diferentes e o observador precisa estar no ponto certo, cada arco-íris é único. O que você vê não é exatamente o que a pessoa ao seu lado vê.
É como se a natureza criasse uma obra exclusiva para cada olhar. Isso transforma o simples ato de ver um arco-íris em uma experiência pessoal e intransferível. Antes de encerrar, pense em tudo que você descobriu hoje. O arco-íris é o resultado da luz do sol se encontrando com gotas de água, separando cores escondidas dentro de um feixe aparentemente branco. Ele depende do ângulo, da posição do observador e da forma das gotas. Pode ser simples ou duplo, pode aparecer em chuvas, neblinas e cachoeiras, pode até surgir de noite sob a luz da lua. É ciência, mas é também arte da natureza. É óptica, mas também poesia. É uma prova de que o universo não precisa de esforço para nos encantar. Agora eu quero saber, qual foi o arco-íris mais inesquecível que você já viu? Deixe nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que sempre se encanta com essas cores no céu. E não esqueça de se inscrever no canal para descobrir mais segredos da natureza. Porque a cada arco-íris que aparece, a Terra está nos lembrando de que a ciência pode ser tão mágica quanto a imaginação.